Olá, gente. Tudo bem? Vou esperar a galera ir entrando aí, a gente vai explicando um pouquinho como que vai ser hoje. Sejam bem-vindos, muito obrigada. A gente vai ter um convidado especial hoje, é o Marcos Obama, tá? Ele é o head comercial hoje da AVEC, tá? Responsável por tudo que acontece lá no comercial. Uma pessoa incrível, de uma sabedoria incrível também. Ele já tá aqui, a gente já vai começar. E a ideia é que ele conte um pouquinho aí pra vocês por que a gente convidou ele, o que a gente acha que fazer e agregar aí pra esse momento nosso. Olá, meu querido. Tudo bem, Camis? Eu tô, e você? Tudo. Obrigado pelos elogios, viu? Eu tava vendo aqui. Mas é verdade, né? Ah, obrigado. Obrigado. Ó, tô no clima já, hein, de bonezinho do Crosex. Essa quarentena tá me matando. Não tem como cortar o cabelo. Nem me fala. Na última live que eu fiz, eu comentei com os meninos que o cara perguntou do meu cabelo e eu falei que eu nunca fiquei tanto tempo sem raspar o meu cabelo. Eu tô me sentindo outra pessoa. Tá difícil, né? Ficar preso em casa, mas tá Bastante. bom, a gente vai dando um jeito aí. Meu bem, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da sua trajetória, da sua história. Eu dei uma breve pra galera de que você é o nosso head lá comercial da VEC. Gente, para quem não sabe, a VEC é a empresa que comprou o Crosex no final de 2018. Tá? Então, hoje o Crosex ele é um produto da VEC. A VEC tem uma plataforma de gestão, só que voltada para salão de beleza, estética. E aí o Obama pode falar um pouquinho aí para vocês da trajetória dele, dessa parte da VEC também. Boa. Tá me ouvindo direitinho aí? Tá Tô, tranquilo? tô sim. Beleza, qualquer coisa você avisa aí. Tá bom. Legal. Então meu nome de nascimento é Marcos Roberto, né? Sou lá do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Em 2009, quando eu entrei na faculdade na USP lá, eu ganhei esse apelido de Obama, né? Que ficou até hoje, fui rebatizado aí. Total. É, E aí, depois, assim, passando um tempo de faculdade, eu comecei a fazer estágio na área de tecnologia e tal. E fui levando a minha carreira para trabalhar com dados, né? Sempre com dados para tomada de decisão, em diversos segmentos. Fiz isso, por exemplo, no Banco do Brasil, eu fazia muito isso, eu era estagiário na época. Fiz também na Coca-Cola, lá na unidade que tinha em Ribeirão Preto também. E comecei a tomar esse rumo, né? E me empolguei com a área e resolvi fazer um mestrado profissional também em gestão lá na USP, né? Iniciei em 2014 esse mestrado, trabalhando com temas dados também, mas mais voltado para a área de saúde, né? Um mestrado profissional em gestão de organizações. Esse mestrado me abriu uma porta para trabalhar numa operadora de saúde, lá de Ribeirão também, com dados novamente. E minha carreira foi seguinte, sempre dados, dados, dados. E assim, eu gostava muito, gosto até hoje, né? Eu acho que você viu lá um pouco na VEC, a gente fala muito de dados o tempo inteiro, Sim. de números para gestão. Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu, sabe, sentia aquela coisa que, pô, não tô feliz no que eu tô fazendo e tal. Não tinha uma realização plena. E num desses estágios eu conheci um cara que era muito vendedor e ele falava: "Ó, você tem um perfil comercial, você tem um perfil comercial, você tá na área errada". E eu relutava com isso, né? Tava dentro do armário, vamos dizer assim. Boa. É, E aí até que eu recebi um convite para trabalhar com BI, né? Com uma parte de dados também numa startup lá em Ribeirão Preto. Fiquei um mês na área de BI, vagou uma cadeira lá para tocar uma área de vendas inside sales, que a gente fala, né? Vendas internas, que é a venda à distância, e aí entra até um pouco das coisas que a gente está vivendo agora também. Sim. E aí eu peguei, assumi essa área, a gente começou com 2 pessoas, foi de 5, em 2018 foi para quase 56 pessoas, começamos a crescer, crescer, crescer. O ano passado eu já estava nessa startup há um bom tempo, eu conheci o gestor de marketing da VEC, né, que é o Brian, e pelo LinkedIn, conheci o projeto da AVEC e me apaixonei, né? Que é esse projeto no final do dia aí de beleza e bem-estar, por isso envolve a aquisição do próprio CrossX, que é uma marca que está no segmento também, que inclusive, embora não pareça, eu me aventurei para fazer CrossFit lá nos primórdios. E, enfim, estou na AVEC aí hoje fazendo um trabalho à frente do time de vendas, né? Nesse momento tão complicado aí do nosso país.
Eu acho que vale também falar e reforçar que você fez uma revolução, eu acho, no comercial da VEC, uma revolução boa. Eu acho que também a ideia de trazer você aqui hoje, eu acho que você tem uma visão de mercado, uma visão de lidar com pessoas, que eu acho que faz muito sentido. E mesmo que seja para um segmento de salão, que não seja o mesmo do CrossFit em si, eu acho que a gestão, a princípio, eu acho que as normas e tudo que a gente deve pensar e refazer nesse momento, eu acho que serve para todo mundo, assim. Eu acho que a Sim, ideia de também te trazer, acho que é para ter essa visão sua como gestor comercial, como líder, e até como mesmo você falou, eu acho que ter uma ideia de como lidar com a galera e como continuar as vendas nesse momento, né? Eu acho sim, que isso é sim. muito importante. A galera acha que não tem que vender mais, que não tem que correr mais atrás. Eu acho que é muito importante ter essa visão sua, que é o que tem feito também muito sentido pra gente dentro do CrossX, dentro da VEC, levar isso para fora, né? Legal. Bom, eu acho que você tocou num ponto importante aí que tem sido muito polêmico ultimamente, que é a questão de, pô, faço ou não faço a venda num momento como esse? Você me conhece, sabe que eu sou um pouco pragmático. Então, assim, o que vai fazer com que a gente consiga voltar daqui a pouco, porque a única certeza que eu acho que a gente tem é que isso vai acontecer uma hora ou outra, né? E eu acho que é importante, embora tenha uma polarização muito grande, a gente tentar equilibrar os pratos da saúde e da economia. Eu acho que isso é importante. Não que eu acho que seja fácil, mas é importante. É, Total. a gente vai precisar, as empresas precisam sobreviver até lá, né? Então, assim, se a gente tiver uma forma de fazer vendas agora, né, de conseguir ter vendas nesse momento, é super importante, porque é aquilo que a gente fala que é o que vai gerar o caixa de curto prazo, né? Então, traduzindo aí para o pessoal, eu tenho um box, né, de CrossFit que eventualmente ou fatalmente está fechado já há algum tempo, assim como diversos outros segmentos, e acontece com os salões, né? Eu tenho que tentar olhar para dentro do meu negócio, e isso por mais balela que pareça, tá? Acho que todo mundo está falando isso, mas assim, é básico, mas é real. Eu tenho que olhar para dentro do meu negócio, eu tenho que entender basicamente o que eu tenho de caixa, né? E eu acho que nesse ponto o brasileiro, o pequeno empreendedor, nós mesmos, até na vida pessoal, nós sofremos bastante, porque assim, um dia pelo outro, a gente nunca não tem esse costume de se preparar, né? Então, Sim. é importante olhar para dentro desse negócio e falar, cara, eu tenho isso aqui de despesa, projetar isso, sei lá, numa planilhinha de Excel, se o cara não tiver a facilidade, até mesmo no papel, o que ele tem de despesa, o que tem em caixa, e tentar, em cima disso, encontrar maneiras de aumentar esse caixa no curto prazo, ou seja, para passar por esse período. Tá? Então, por exemplo, coisas que eu tenho visto participando de algumas lives, até que a gente está executando mesmo. Estamos tentando vender de uma maneira facilitada. Então, aquele cara que num determinado momento falou comigo e não conseguiu fazer a compra do meu plano, né? A gente tem uma ferramenta de recorrência também, que parece um pouco com o aluno que fecha o plano anual no box, o plano Sim, sim. mensal. Tentar reativar esses contatos e oferecer com um preço melhor, né? Porque ele vai comprar para usar daqui a pouco. Acho que é uma forma, por mais básico que pareça, tem dado um resultado. Né? É preciso olhar para as estruturas e entender, eu acho que em todo negócio, né, e acho que academia, boxe, estúdios de pilates também entram nessa conta, que um time de vendas ele é fundamental, né? E às vezes o cara ele é coach, né? Ele dá as aulas, ele faz a gestão, mas às vezes ele mesmo pode, sei lá, pegar um sócio, uma pessoa perto e colocar para ocupar essa cadeira de venda sempre, porque a venda na realidade ela é o fluxo de caixa contínuo e o cara não vai aparecer se você não fizer iniciativas. Então você tem o Instagram, você tem as ações, né? Que inclusive o CrossX explora isso muito bem, porque é uma marca muito forte. Né? De repente o cara é cliente, fazer uma parceria com a marca, pô, me divulgar. Então, assim, procurar iniciativas que o cara consiga trabalhar para gerar o caixa de curto prazo, né? E passar por esse período de maneira menos difícil, da maneira menos difícil possível. E, assim, eu estava até numa live logo no começo da quarentena, assistindo, né, obviamente, do cara da geração de valor lá, ele falou, cara, o que vai salvar nesse momento é a venda. Assim, é óbvio o relacionamento, mas é a venda, é gerar caixa. E aí, eu estou sendo incisivo nesse ponto, porque a gente já pegou algumas situações nas quais as pessoas se incomodam com isso. Pô, estou passando por um momento difícil, você quer me vender? Mas o empresário do outro lado ele também está passando por um momento difícil. Né? Ele também precisa tentar vender o peixe dele. Então é a hora dele olhar para esse produto com criatividade e tentar fazer alguma coisa diferente para atrair o consumidor. Né? Porque assim,
Eu sou um cara que quando eu fechei o CrossFit lá atrás, lá em Ribeirão Preto ainda, fechei um plano anual, né? Hoje, talvez, eu não estaria predisposto a fechar um novo plano, mas se eu me deparasse com uma condição, assim, imperdível, é claro que eu vou fechar, porque eu sei que é um esporte legal de fazer e se eu vou poder utilizá-lo daqui a pouco com um preço melhor, com certeza eu vou estar tendendo a fechar, né? Porque eu acho que esses são pontos importantes aí. Eu acho que uma coisa que você falou também que eu acho que é legal, que a galera precisa ser bem criativa, assim. Eu acho que é sair da caixinha, se reinventar, tentar coisas novas, diferentes. A gente teve um exemplo muito bacana de um cara lá de Salvador e ele não estava conseguindo, os alunos queriam cancelar os planos e aí a gente trocando uma ideia, pensando em várias opções, ele começou a oferecer planos um pouco mais baratos, usando a recorrência, porque o cara não precisa sair de casa, nem nada disso. E aí ele fez tanto personalizado, então ele tá dando aula como personal, ou para família, então vai o marido, vai a filha, vai a esposa, e aí ele fez preços diferenciados, e aí depois ele me mandou uma mensagem agradecendo, ele falou, cara, tá fazendo toda a diferença, tá muito legal. Então eu acho que assim, a gente precisa se reinventar, sabe? Precisa ser criativo e focar na venda. Mesmo que não seja uma receita igual a gente traria num No momento dia a dia, né? normal da vida, né? No dia a dia, mas eu acho que de alguma forma trazer uma receita para agora, né? Para esse momento, para quando tudo passar você tá menos pior, né? Digamos. Menos Eu acho que pior. com alguma coisa no caixa. Eu acho que faz muito sentido Exatamente. também. E é buscar essas maneiras mesmo. E assim, você até colocou um ponto aí da ferramenta, que a própria ferramenta, né, o software, ele ajuda nesse gerenciamento. Assim, eu estava conversando até com o meu time, o nosso time aqui na VEC, assim como o teu também, é 100% digital, né? Então a gente hoje não tem a venda no canal físico. E sempre no mundo das vendas houve essa grande dicotomia, né? Eu vou para o físico, fico no digital, físico, digital. E eu acho que uma coisa que agora assim as empresas vão se atentar mais, e tem muitas empresas se atentando na realidade, é que o digital ele pode sim acontecer, a venda à distância. Por exemplo, a gente está aqui trocando ideias, e eu da minha casa, você da sua, o mundo não parou, de certa forma, né? É óbvio que tem muito da atividade econômica no físico. Então, se organizar numa estruturinha digital é importante. Então, pensando em vendas, né? Eu sou lá um pequeno empreendedor, tá? É muito comum, por exemplo, o cara lá coloca um atendimento que atende por WhatsApp, né? E aí muitas vezes é o WhatsApp do próprio empreendedor, que é o dono do box, o dono do salão. Aí eu, interessado, vou até esse contato e não tem um atendimento como se de repente eu estivesse falando com um time de vendas, né? Então, pensando no processo de venda, a gente fala muito de 5 passos da venda, né? Do ponto de vista de gestão da venda, que acho que você sabe bem também. Então, abordar o cara, né? Tentar entender o que ele quer de fato, então sondar muito bem. Pô, se você quer, busca o que no CrossFit, busca o que com o meu sistema, enfim, falando de venda no geral. Com base no que o cara te responder, você apresenta o seu produto. Então, por exemplo, e aí quando apresentar o produto, né? No caso, falando aqui da realidade do boxe, de fato, bom, eu sou um box de CrossFit e existem N outros boxes na minha região, na minha cidade. Qual que é o meu diferencial? Tá? Porque isso é importante. Parece conversa de vendedor, mas é o que desempata a venda no final. E quando o mundo está num estado linear, num estado normal, que é o que a gente vivia, é óbvio, turbulência política, desavença, enfim, mas a coisa estava dentro da normalidade, perto do que a gente tem hoje. Poucas pessoas olhavam para esses detalhes, né? Então, qual que é o seu diferencial quando você está apresentando o seu produto? Eu tenho aqui, igual, né? Uma vez, uma segunda experiência que eu tive com boxe, o cara no ato da entrada falou que eu tinha que pagar uma taxa de matrícula e eu faria uma avaliação de bioimpedância, eu acho que é assim que fala. E essa avaliação nunca veio, né? Sim. Enfim, e acontece muito. Então, e às vezes não veio porque o cara, não é porque o cara estava de má fé e tal, porque ele simplesmente pode ter esquecido. Então, é importante se atentar aos diferenciais do produto e dar o atendimento mais profissional possível, porque no final do dia, o cara que você está tentando conquistar agora e vai tentar daqui a pouco, ele é um cliente, né? Comprando um produto de bem-estar que está cada vez mais virando necessidade, né? Não é mais luxo. Antigamente a gente falava que você ir numa academia e tal. Hoje em dia virou necessidade. Se você tiver uma pessoa que seja específica para fazer isso, né, Obama, que esteja ali só para atender essas pessoas, que entenda do diferencial do espaço, do box, do salão, uma pessoa que tem um atendimento diferenciado, faz toda a diferença para quem está sendo atendido, né? Exatamente. E o empreendedor, muitas vezes, ouvindo isso aqui, fala, é fácil para esse cara falar, porque não está na minha pele, que tem que fazer tudo. Mas, então, talvez ele pode deixar horários ao longo do dia
para fazer esses atendimentos, né? Eu acho que uma ferramenta que, assim, o meio, pelo menos eu não tenho visto, que as pessoas que trabalham no digital exploram muito e o pessoal do físico ainda explora pouco, é o Telegram, cara. O Telegram, você consegue fazer grupos e criar bots, por exemplo, para dar um autoatendimento para o seu cliente já ir tirando dúvida, entendeu? Isso é gratuito, cara, isso é gratuito. Então, eu tenho um box, começa, sabe, tenta fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então, existem uma série de iniciativas, mas por outro lado, a gente tem um pontinho assim que né, tem muita coisa, né? E tem um barulho, porque tem muita gente falando muita coisa, então às vezes o cara fica meio assustado, meio perdido, e também tem que fazer né, esse disclaimer, é importante para a galera entender um pouco da realidade. E eu acho que muito do que combina também com o que você falou, eu acho que não fazer as coisas no desespero e realmente pensar nesses passos, sabe? De entender o que o aluno precisa, o que ele está buscando, ver o que eu tenho aqui dentro para oferecer. Então, entender do seu espaço, ver o que você pode ofertar, se conhecer, se valorizar e se organizar, né? Não fazer no desespero, porque quando a gente vai no desespero é muito pior. E aí você acaba fazendo um monte de coisa e que não vai dar certo e dá um tiro no próprio pé. Na última live que a gente fez, o Daniel Boik falou uma coisa e que algumas pessoas até falaram, nossa, mas você não acha que isso é muito duro? Mas, cara, é a realidade. A primeira coisa que todo mundo fez foi liberar treino de graça por tudo quanto é plataforma. Então, tipo, no desespero, o dono do box, o gestor, não pensou que ele poderia, de repente, fazer uma coisa diferente e, de repente... Assessoria, né? Exato. Então, eu acho que isso também vem da gestão, vem de um preparo de um box, de uma pessoa, de um gestor que já tenha um pouco desse conhecimento. E quem não tem, eu acho que aproveitar esse momento para adquirir isso, para quando tudo isso passar, acho que voltar com uma cabeça diferente, com uma visão diferente, né, de tudo. Isso. E só complementando, então, né, que a gente, para relembrar, porque então eu apresento, igual que você falou, apresento para o cliente o meu produto, desculpa, me apresento, entendo o que ele quer, né, isso de maneira muito profissional ali, muito... apresento os meus diferenciais, acho que isso é fundamental, e aí quando a gente fala de diferencial, é uma coisa muito legal, porque a venda, normalmente, ela é um processo, né, assim, binário, eu diria, né? Ou o vendedor, né? E assim, quando eu digo vendedor, eu tô falando o empreendedor, porque o empreendedor, em essência, ele é um vendedor. Então, assim, pensando numa escala de prioridades, o CrossFit, por exemplo, ele é uma coisa que o cara procura à medida que ele está buscando necessidades que não são as necessidades básicas. Então, assim, ele vai procurar um CrossFit uma vez que ele tem tudo garantido, né? Tem comida, então, enfim. E quando você vai fazer uma venda dessa, acho que é muito importante você entender o seguinte: se você opta por vender só no técnico, então, por exemplo, ele explorou as minhas necessidades, eu falo, olha, eu vou fazer uma viagem, ou eu quero voltar a jogar bola, que era o meu objetivo na época, e ter um preparo muito bom, né? Se ele ficar falando, não, porque eu vou te dar esses exercícios e tal, muito provavelmente eu vou começar a associar aquela abordagem que ele está fazendo comigo com o cenário da dor, do exercício, né, com o cansaço. E eu vou estar muito predisposto a não fechar naquele momento. Isso acontece. Né? Então, é muito importante você fazer uma abordagem, mapear a necessidade do cliente. Eu vou fazer a abordagem com ele explicando, mas com foco no valor. Então, fazendo que ele inconscientemente imagine como que você vai se sentir, obviamente não usando esses gatilhos, mas tentando fazer com que ele pense nisso. Como você vai se sentir daqui a pouco, que você já tiver com tempo de crossfit. Ou normalmente os caras que vêm aqui fazer crossfit, eles ganham preparo em muito pouco tempo, que acontece de fato, porque o cardio, se trabalha muito cardio. Então, buscar vender mais o valor e não só o técnico, né? E por fim, aí quando a gente fala de fechar mesmo essa negociação, fechar esse aluno, fechar esse produto, aí levar em conta a situação que a gente está vivendo. Não adianta eu querer cobrar, no momento que eu estou fechado, o mesmo que eu cobrava há um mês atrás, né? Então, você tem que ter um plano adequado com essa realidade. E aí fazer aquela balança, né? Será que vale a pena eu fazer essa venda agora e ter um dinheiro garantido para os caras de repente me pagar à vista, enfim. De repente, os boxes eu sei que fazem muito campeonatos, né? Dá a inscrição para o cara, fecha o plano agora, enfim, buscar maneiras alternativas dentro do seu negócio. Né? Total. Não, faz toda a diferença. Eu acho que a galera tá muito aberta também a isso, assim, né? A gente tem visto muitos campeonatos que estão rolando online, então isso também está fazendo uma diferença para alguns box, para algumas
marcas também que vivem disso, então acho que faz todo sentido, é uma das maneiras também de você conseguir ter alguma receita, alguma coisa e manter esse contato. Uma outra coisa que eu tenho falado muito pra galera, que eu acho que também vale a gente reforçar isso, quando o cara vem e fala, putz, cara, o box tá fechado, eu não vou conseguir manter o sistema. Cara, eu acho que esse é o momento de que realmente vocês precisam ter uma gestão, sabe? Se organizar, igual você falou no começo, ver o que eu tenho em caixa, o que eu tenho que pagar, usa a plataforma para isso. Eu acho que agora é um investimento que ele precisa ser feito para que você consiga passar por tudo isso e voltar bem, sabe? Então, acho que também vale a gente falar um pouco dessa questão de que vale esse investimento numa gestão bacana e de um sistema que pode te ajudar. Não estou falando só da gente, mas eu acho que num geral mesmo, Qualquer sabe? Pessoas segmento, que, né? é, É isso. Assim, né? O brasileiro, né, e eu me incluo nessa lista, já me incluí por mais tempo, hoje eu confesso que eu estou mais disciplinado. A gente é um pouco, a gente não é ensinado que você só tratar o salário como entrada e saída não é o suficiente. Você precisa entender o que você tem de despesa para fazer. E isso é, pode ser na gestão da vida do seu filho, né? Do seu animal de estimação, porque ele gera despesa, enfim. E uma empresa, então, é muito mais. Então, e aí eu acho que com o surgimento e o avanço da tecnologia, isso foi facilitado por conta dos softwares, né? Que é o que você falou. Então, por exemplo, sim, o empreendedor se depara com uma crise, a primeira coisa que ele vai cortar é o software de gestão. Mas será que através do software ele não consegue otimizar as despesas que ele tem, as contas que ele tem, o que ele está pagando de maneira desnecessária, né? O que é comum a gente pegar muitas vezes. O empreendedor ele tem um espaço, seja um box, seja um salão de beleza, e muitas vezes, e é básico, a gente já ouviu falar isso muitas vezes, mas ele não está fazendo a gestão do que é o capital dele, pessoa física, e o que é capital do estabelecimento, né? Então ele vai fazer a compra de um equipamento, ele vai lá e compra no cartão pessoa física dele, né? Enfim. E o software realmente ajuda ele a fazer isso. E uma coisa que eu tenho assim, muita certeza que vai acontecer agora, que já está acontecendo na realidade, é que isso até inclusive pensando em grandes empresas. O Brasil vivia uma situação na qual as empresas estavam muito alavancadas, ou seja, muitas empresas crescendo, mas fazendo dívida para isso, né? Fosse no cartão, financiamento, enfim, isso variando de acordo com o segmento. Esse cenário ele vai mudar a partir de agora. Eu acho que as empresas vão entender que não é o momento de queimar tanto caixa, sim de gerar caixa. Isso vai marcar a gente por algum tempo. E as pessoas que tiverem gestão nesse momento, né, e tiver um pouquinho de caixa a mais que o concorrente, isso a gente vai ver muito acontecer com academia, box, o cara vai estar na frente. Porque, por exemplo, de repente o cara do lado tá fechando, porque vai ser realidade isso, assim, por mais duro que seja. Se eu tenho um capital ou tenho acesso a capital por ter uma condição melhor, né, financeiramente falando, eu posso levantar um capital para fazer a aquisição dessa carteira de clientes. sim. Né? Então, é um momento para quem está, né, como diria no futebol, com a casinha fechada ali, organizado, né, com a gestão na ponta do lápis, de fazer a diferença. Porque se a gente retoma na história econômica do mundo, eu não direi nem do Brasil, grandes empresas, grandes ideias, grandes empreendedores, eles nasceram no momento de crise. Né? Enquanto todo mundo estava retraindo, o cara também retraiu, mas aí fez aquela pressão e acabou conseguindo ter grandes feitos numa volta, numa retomada. Então, eu acho Sim, total. que a gestão, e quando eu estou dizendo gestão, acho que entra todo o pacote também, Camila. Você falou no começo de uma coisa que é importante. A própria gestão das pessoas, né? Sim, Das total. pessoas que estão na sua estrutura também. Então, eu estou falando de gestão de capital humano, capital financeiro, enfim. Você também foi muito feliz quando você falou de ter uma estratégia, porque acontece muito isso, do desespero. Então, essa gestão no sentido amplo da palavra. E, de novo, que a maioria das empresas, infelizmente, não tem, por uma questão cultural do Brasil, é o que vai conseguir dar um pouco menos de turbulência, independente do segmento, né? Sim, total. E eu acho que entra nisso também, de ter essa organização, aproveitar essa parte de tecnologia e tudo, que a gente tem também maneiras de você continuar se comunicando com esses alunos, ou o salão continuar se comunicando com as pessoas que frequentam, com os clientes. Então, cara, manter uma mensagem, manter, sabe, eu acho que esse contato para saber e para continuar, para que esse cara volte depois. Por mais que alguns estejam ainda pagando os planos, esteja lá no trancamento, outros estão cancelando, e a gente também entende, infelizmente, muita gente também está sem emprego, está numa dificuldade um pouco
mais do que as outras, né? Mas eu acho que é muito importante manter esse contato, usar também a plataforma e todos os meios para isso, né? Hoje Aham. até a gente estava comentando no nosso grupo mesmo lá do CrossX com a galera de um box específico que a gente estava recebendo várias coisas dele, então uma comunicação de marketing, um negócio muito bacana. Então eu acho que também vale, não sei, arrumar maneiras de não gastar tanto, mas de investir nisso. Que nem, tipo, na VEC tem o SMS, no CrossX ele tem o Push. São coisas que são gratuitas e que ele pode usar para fazer a propaganda dele mesmo. Então, acho que também são coisas que, de alguma forma, pode ser que não traga uma receita agora, mas que meio que garante uma receita para quando tudo isso passar, né? Assim, é sempre bom, até nesse ponto que você está falando, a gente lembrar que o ser humano, por natureza, é visual na maioria das vezes, né? Exato. E tem uma máxima que é antiga, mas ela vale muito para o mercado, que é quem não é visto não é lembrado. Então, Total. você falou do push, né? Cara, o push é uma ferramenta. Na outra startup que eu trabalhava, a gente explorava muito até. O push é uma ferramenta fantástica. Assim, eu não sei se o do CrossX, eu não me lembro se eu consigo filtrar por geolocalização, só para quem está na base, mas enfim. Ele é uma ferramenta que. Porque todo mundo hoje está conectado, né? Sim, total. O gestor do box, né, que adquire a plataforma, automaticamente o aluno, para garantir a vaga no treino, receber o treino, ele tem um aplicativo. Então, cara, é uma forma, com certeza, Conectado, né? de se manter conectado com ele, de repente continuar passando treinos, porque a gente sabe que na questão aí do CrossFit tem muito de exercício que você pode fazer sem a necessidade de aparelhos, né? Enfim. Sim, É, total. então, assim, exato, concordo 100%. Acho que é um ponto muito importante que entra do ponto de vista da gestão que você falou bem aí, da parte de marketing, né? Então, pensando, eu tenho que ter uma gestão que começa ali, né? Alguém até falou aí, na atração e retenção de clientes. Então, por exemplo, o que eu vou fazer para atrair... Então, para voltar um pouco, né? O que eu vou fazer para atrair novos clientes para gerar caixa de curto prazo? Essa é uma primeira ideia. Fazer um plano diferente, dar um campeonato, enfim. O que eu vou fazer para reter as pessoas que estão na minha base e estão com dificuldade, né? E quando você decide, você tem essas duas decisões, né? E falando do ponto da venda, você cai para fazer a venda, como que eu vou fazer essa venda? Ela vai ser uma venda, tem que ser profissional, e assim, ela precisa agora e vai precisar que as pessoas continuem entendendo isso, né? Eu sou empreendedor, então também sou um vendedor, eu tenho que colocar pessoas para dentro do meu box para fazer isso, né, assim, para comprar meu produto. E, por último, a comunicação constante, que é o que você falou, definir réguas bem definidas. Então, assim, eu vou impactar o cara a cada 2, 3 dias, eu vou impactar ele uma vez por semana, vou continuar lembrando os aniversários, enfim, explorar essa série de coisas que são bobas, aparentemente, para todos nós, mas é o que faz a diferença. E aí a pessoa que está me ouvindo fala, porra, deve estar pensando, mas então eu vou fazer tudo no meu negócio porque eu não tenho caixa para contratar pessoas. Assim, quem quer tratar o box, a empresa que for, como uma empresa de fato e busca crescer, sim, né? Porque toda empresa que hoje é grande, a maioria dela começou dessa forma. Realmente o empreendedor, é sempre bom lembrar, né, a história da Amazon, que é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje. Tem uma foto clássica que o dono tá na garagem dele lá, com o cara, tá, vocês já viram, tá ali no computador, ele é a esposa e hoje é a Amazon que é. Então, assim, o mercado tá aí para todo mundo, né? Faz todo sentido, eu acho. E outra, a maioria dos box, eles têm, não todos, mas tem a recepcionista, que a gente chama de staff, tem o próprio coach, que já tem um contato muito forte com os alunos. Então, é o cara que conhece todo mundo pelo nome, que conhece todo mundo pelo apelido, que sabe cada problema que cada um tem, uma lesão ou não. Então, é ele que é o cara que tem mais contato com essas pessoas. Então, eu acho que esse momento também ele pode usar a favor disso do box, né? Colocar o coach para também entrar em contato com a galera, colocar também a staff, que também está já mais habituada com o envio de pushes e tudo mais, e eu acho que transformar numa equipe de vendas mesmo, né? Se ele fizer Vendas e isso, relacionamento, né? exatamente. Então, eu acho que também pode aproveitar isso. Não vai gerar um custo, porque é uma coisa que já faz parte do momento dele, do mercado dele. E eu acho que também dá para aproveitar isso, né? A figura do próprio coach, muitas vezes, né, assim, dos contatos que eu já tive, ele é um elemento forte no box de fidelizar cliente, né? Então, o aluno tem muitas vezes que ele não, assim, né, era uma realidade que eu via na minha época, não sei se é assim ainda hoje. Tinha alunos que mudavam de box conforme o coach mudava de box. Então, Sim. que para o Real, dono verdade. o dono do estabelecimento não era uma coisa muito legal, mas eu acho que, na verdade, você precisa olhar isso e entender que é do jogo.
Então, assim, se aquele cara ele é um cara que traz alunos, enfim, sei lá, de repente esse cara tem uma remuneração variável, enfim, tem que pensar em maneiras de entender que essa é uma variável do jogo, a gente não vai mudar, né? Então, explorar essa figura agora, acho que também é muito inteligente para poder continuar alimentando esse relacionamento, né? Porque a única coisa que a gente tem certeza é que uma hora isso vai passar. Ai, precisa, né, Obama? Não Eu tô aguento mais ficar cansada. em casa, hein? Eu ia falar isso, eu já tô cansada de ficar do quarto pra sala, da sala pra cozinha. E você que treina todo dia, como é que você tá se sentindo? Olha, eu vou confessar que alguns dias, assim, tipo, dá um mega desânimo. É bem difícil conseguir manter essa rotina de treinar em casa, por mais que meu marido também esteja em casa, mas a gente tem tentado fazer, assim. Hoje eu fui tentar correr um pouco na rua, porque também já tava ficando um pouco com a cabeça, assim, tipo, muito pesada, sabe? De só fazer em casa, de só estar em casa. Então eu fui correr, era umas 7 horas da manhã, não tinha ninguém na rua, tava bem tranquilo. E aí eu tô fazendo isso, tô seguindo alguns treinos que a gente pega no Instagram, tem o nosso box também que a gente treinava, mas é difícil, eu acho que é a gente tem que ter uma energia diária, assim, para conseguir continuar treinando. Treinar em casa no Então, começo é legal, é gostoso, mas depois dá uma cansadinha, assim. Eu acho que eu tava até comentando com a galera, a gente é muito de pessoas, assim, né? Hoje a gente teve a nossa reunião de time e a gente falou, meu, eu tô com saudade de ouvir o Obama gritando, de ver as buzinas, sabe? Tipo, de... Às vezes a gente tá lá em ligação, fica bravo porque tocou uma buzina. A gente tá sentindo muita falta disso, sabe? Então acho que as pessoas também devem estar assim em casa, né? É nossa, ruim doideira, ficar né? o tempo todo trancado e tal. É Mas doideira. eu acho que é isso, assim, a gente tá na esperança realmente de que isso passe logo, que cabe logo. Hoje eu tive três contatos com o box de Fortaleza e Salvador, que saiu um novo decreto, então eles vão poder voltar só a partir do dia 31/5. Então tem praticamente aí mais um mês e meio para os caras Novo ficarem de decreto, é? quarentena. Pelo menos foi o que o cara me falou, esses box Fortaleza e Salvador. Eu ainda não fui Uhum. conferir. Mas, cara, é mais um mês e meio, assim. Então, eu acho que realmente é o momento da gente tentar se reinventar mesmo, sabe? Por mais que a gente sinta falta, que a gente queira estar perto e a gente gosta de abraçar e gosta de pessoas, eu acho que é o momento que a gente está tendo uma oportunidade também de se olhar, de estar com a gente mesmo, igual você falou das suas finanças, eu acho que eu também sempre fui muito desorganizada, assim, com tudo isso, muito. E desde o mês passado, assim, é uma coisa que eu tô olhando, tipo, Dia a com dia, olho né? novo, assim, sabe? Dia a dia, exato. Eu acho que é o momento da gente também aprender com essas coisas. Não tenho empresa, não tenho o meu negócio, mas eu acho que como ser humano, como pessoa, é importante a gente No final do aprender isso, dia, né? eu até usei esse comparativo, mas é para assim, para mostrar que, e me incluir na conta também por muito tempo, É, que se é difícil para a gente, imagina para uma empresa, mas exato. a empresa, como ela tem um faturamento que ele é variável, ou seja, depende do tanto de aluno que o cara tem. Por exemplo, é comum você perguntar para empreendedores em diversos segmentos, qual que é o seu, assim, o que você precisa para empatar, né, aqui, ou seja, como você tem que trabalhar a ocupação do seu box, do seu salão, cara, e a pessoa não saber te responder. Porque no final do dia, ela trabalha apenas com caixa do dia a dia. O que entra, usa, se não entra, não usa. Então, e é uma coisa muito que você falou, que é a sede do empreender, né, de montar um negócio. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, por exemplo, eu sou um coach muito bom, um professor de educação física muito bom, então logo vou montar uma academia. E isso é legal no brasileiro, mas eu acho que falta esse outro lado de tentar entender o negócio como assim, eu tinha um professor de administração que ele falava, né, em pensamento sistêmico, entender a empresa como se fosse um corpo humano, onde cada célula da empresa, ou cada pedaço da empresa tem uma função importante para que aquele organismo como um todo continue vivo. Então, assim, venda precisa trazer aluno. Então, assim, qual que é a meta do box de trazer aluno na semana, no mês, no trimestre? Tá, não, mas eu não sou Precisa uma ver empresa. isso. Eu não sou uma empresa que quer crescer muito. Beleza, mas você precisa ter. Que seja, sei lá, um aluno na semana. Você tem Exato. que Um saber. objetivo, né? Exatamente. E isso você consegue fazer por Excel. Então, por exemplo, nós, num fluxo normal, quantos alunos eu trouxe por semana? Ou no mesmo período do ano passado, quantos alunos eu tinha ativo no meu boxe, né? Ou na minha academia? Então, são coisas muito básicas para você ver se você está crescendo ou está decrescendo.
E eu estou sendo incisivo nesses pontos, porque, assim, rodando por aí, eu não contei, mas, assim, uma dos meus estágios, eu rodei por muitas empresas e a gente rodava estruturando times comerciais. E, assim, a consultoria começava no comercial, mas quando a gente via, estava o financeiro com problema, o marketing com problema, em empresas grandes até. Então, e não porque as pessoas não fazem porque não querem, muitas vezes que também não sabem, né? Ninguém ensinou para elas. Então, tem esse ponto também. Mas eu acho que a internet hoje vem para ajudar nesse sentido, que você dá uma gulgada, fluxo de caixa, quero entender como gerenciar minhas vendas, né? Enfim, e ajuda muito. As próprias lives, né, que estão rolando, que estão acontecendo, que nem teve uma última live da AVEC que eu assisti. Cara, eu fui anotando um monte de coisa que o cara foi falando lá do salão, de um monte de coisa que ele estava fazendo. E eu comecei a trazer para os caras, dando como dica, quando o cara vem desesperado, fala, olha, fulano de tal tá fazendo assim, olha, tá funcionando assado em tal lugar, eu acho que vale. Então, eu acho que também aproveitar as lives, aproveitar esse momento para também adquirir conhecimento. Né? Tá tendo muito, tá muito mais fácil o acesso, né? Tá todo mundo fazendo isso, tem bastante curso aí. Eu acho que também vale ter essa iniciativa de sair da caixinha, né? De aprender de alguma forma. É isso. Nesse ponto até de vendas que você falou das buzinas, né? É óbvio que assim, tem hora que a gente passa do ponto na vibração, mas o legal dessa questão de comemorar a venda, porque se você analisa o ato por si só, é uma pessoa nova dizendo sim à minha marca, né? Isso é emblemático, é legal. Então, e uma forma muito boa de lidar com isso é você se colocar meta, cara. Se colocar meta, ó, eu preciso nesse mês de trazer tantos alunos. Como a gente vai fazer isso? Enfim, o cara tem que tentar buscar essas formas. Então, é o que você falou, planos, enfim, usar a criatividade. Eu acho que é um ciclo mesmo, né? Se planejar, saber o que pode, o que não pode fazer e botar a mão na massa, sabe? Não ter medo de fazer. Se fizer um planejamento legal, se estiver consciente do que está fazendo, eu acho que faz todo sentido botar a mão na massa e tentar. Se não der tão certo quanto a gente imaginava, mas pelo menos você aprendeu alguma coisa e tentou fazer alguma coisa diferente, sabe? Exatamente. Acho que o momento também pede isso, né? Isso, acho que esses são os pontos aí que a gente tem que se atentar cada vez mais, né? Já tínhamos que nos atentar, eu acho que agora a necessidade ela vai fazer... Vão fazer toda a diferença. Vão fazer toda a diferença. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia também, Obama, era de repente deixar uma mensagem assim da sua visão de que como você acha que tudo isso vai estar quando a gente voltar, assim, sabe? Mas como você tem essa visão, tipo, num geral mesmo, como um profissional, o que você acha que a gente precisa estar preparado, sabe, para o retorno, assim? Você já falou um pouco já disso, eu acho que vai ser um pouco mais difícil, que nem eu estava comentando com a galera. Talvez a academia não seja a primeira coisa que vai reabrir, não seja a primeira coisa que a pessoa vai procurar, porque ela ainda vai estar com medo, ela ainda vai estar com receio. Então, eu acho que é mais para deixar uma mensagem de tipo, cara, vamos se preparar, porque daqui para frente vai ser um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Vai ser desafiador. Eu assim, sendo muito honesto, eu acho que pensando nessa linha de empresa, então, por exemplo, né? Pensando que a maioria das empresas do segmento de CrossFit, academia, são micro e pequenas empresas, que é a realidade. Eu acho que esse empreendedor, então, ele tem que estar pensando em fluxo de caixa, ele tem que estar atento às linhas de crédito que o governo vai liberar vão liberar várias, né? Serão muitas linhas de créditos interessantes disponibilizadas. Então, esse cara pode estar atento a isso, porque eu acho que vai ser importante. É um primeiro ponto, estar atento a essas coisas. Tentar renegociar todos os compromissos que ele tem assumido com fornecedores, parceiros, etc., porque isso vai ser fundamental. E estar preparado no sentido de que, assim, e isso eu tenho muito para mim, tenho falado para a equipe de vendas quando a gente faz as reuniões, que o que eu fazia há um mês atrás, e está dando um mês realmente hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, né, para a gente, não, assim, não vai ser mais suficiente. Por quê? A gente tem visto, hoje em dia você abre o LinkedIn, né, que é uma plataforma de carreiras aí, muita gente no mercado. Então, por exemplo, vão ter com certeza, falando em mercado geral,
pessoas muito melhor ou igual ao resultado que eu produzo hoje, querendo trabalhar, às vezes, por menos do que eu trabalho. Então, assim, porque eu ganho hoje. E isso vale para você, vale para todo mundo, né? Então, assim, é importante a gente estar vigilante nisso e trazendo para o contexto de negócio. Pô, o que meus concorrentes vão fazer para atrair alunos, né? A insegurança, né, que é o que você falou, né? Por exemplo, a gente volta amanhã. É obviamente que eu não vou sair consumindo como consumia há um tempo atrás, porque às vezes com receio. Então, aí eu acho que vai entrar um papel de que assim, que é o que eu bato muito na tecla, que é a venda e tirar pedido, né? Vou pegar um exemplo bom. O vendedor da Coca passava no empreendimento que meu pai tinha, quando eu era pequeno, uma mercearia, ele só ia lá e falava, senhor Rivalino, o que o senhor quer hoje? Tirava o pedido e ia embora. Né? O cara de uma marca menor, ele passava e convencia, explicava porque meu pai tinha que ter aquele produto. Então, assim, quem eu vou ser como boxe daqui para frente ou como empresa? Eu vou ser o salão, o boxe, a academia, que vai captar aluno, que vai encontrar uma forma eficiente de captar aluno, ou eu vou ficar tirando pedido? E aí, se você for tirar pedido, talvez você vai se deparar com uma realidade daqui a pouco que você não vai estar aberto. Infelizmente, por mais dramático que pareça, porque a gente vai voltar também num cenário em todos os segmentos, né, de guerra de preço total. Então, assim, estar preparado e, fundamentalmente, olhar para o seu negócio e falar, você confia no seu negócio? Você seria seu cliente? Se você responder sim para tudo isso, vai dar certo. E eu acho que uma vantagem que a gente tem com relação a outros países, né, e, assim, é que o brasileiro por si só é um público, né, um povo batalhador, um povo empreendedor. Então, a gente tolera o fracasso, assim, e parte para cima para superar com muito mais naturalidade. Então, isso acho que vai jogar bastante a nosso favor. Mas eu estou bastante otimista, porque, assim, por exemplo, agora que assim, a gente vai separar e fazer uma seleção natural no mercado e as pessoas que estiverem preparadas, com certeza, daqui a 10 anos vão contar, pô, aquela crise foi boa, etc. Infelizmente, muita gente vai ter que se reinventar. Acho que, sendo bastante sincero. Não, mas eu acho que faz todo sentido, é a realidade. A gente tem conversado muito sobre isso, assim. E por mais que a gente tenha que manter um otimismo, que a gente tenha que acreditar que tudo vai dar certo, acho que a gente também precisa ser muito realista, né? Não adianta ficar só na imaginação, no mundo cor-de-rosa, porque realmente ele não é cor-de-rosa, mas eu acho que depende da gente correr atrás e fazer com que as coisas deem certo, né? Assim, o que muita gente às vezes faz, e até alguns posts que eu vi no LinkedIn, algumas pessoas falando, que é terceirizar um pouco da culpa também de que está acontecendo. Porque assim, tá certo que ninguém se prepara para ficar 30 dias fechado. Isso eu acho que ninguém faz, cara. O que está acontecendo é totalmente atípico. Mas assim, a gente viu já com 7 dias de lockdown, de fechamento parcial, né? Não é nem lockdown, que já tinha muita empresa fechando as portas. Então, quer dizer, haviam coisas erradas que aconteciam ali dentro antes da própria pandemia. A pandemia só, na verdade, deu ali, ela potencializou uma coisa que talvez já fosse acontecer. Né? Exato, Então, assim, ter esse olhar crítico e fazer uma reflexão. E assim, quando eu digo isso, é para também não cair naquela de se vitimizar. Depois, porque às vezes você estava fazendo um trabalho bom, mas as contas não estavam legais e tal, e aí teve que fechar. Tá bom, então de repente você tenta mudar, abrir de novo e começar menor, sei lá, num lugar menor, de repente no bairro, sei lá, um serviço de condomínio a condomínio. Hoje em dia, as academias de condomínio elas vivem abandonadas, né? Assim, a gente explora muito pouco esse espaço. Então, assim, tentar buscar alternativas. Acho que né? se reinventar aí dentro do seu ramo, do seu segmento. Beleza? Ai, você é fantástico. Muito obrigada. Obrigado, Camis. Obrigado, viu? Tô muito com saudade assim, de ouvir você. Queria agradecer o convite, viu? Parabenizar também Eu acho que você falou que a VEC fez a compra aí, né, do CrossX lá atrás, mas eu acho que também é uma marca que tem um poder fantástico. A gente vê, a gente mesmo, né? Eu tô aqui com o boné do CrossX, ó. É super legal de usar, cara. Eu acho que a primeira coisa quando eu cheguei na AVEC foi eu me espantei com o poder da marca, cara. É impressionante, assim, as camisetas, os bonés, então é uma coisa. Eu lembro que o Vitinho me contando uma vez que tinha cliente que ligava para comprar a camisa, né? Então é uma honra poder fazer uma live falando para uma marca como essa, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá, a gente sabe. São muito poucas pessoas fazendo um trabalho muito diferente, o engajamento que vocês conseguem trazer para os clientes aí. É bem legal. Eu encontrei, na verdade, até um cliente do CrossX com o Rafa lá no RD. Nossa, assim,
Achei muito legal. O cara tá, e ele era um exemplo, né? O cara tava lá se capacitando, entendendo de marketing e Boa, tal, enfim. total. Exato. Tem gente legal fazendo coisa no segmento aí. Sim, com certeza. Meu bem, muito obrigada, de verdade, de coração. A gente vai deixar a live até salva pra galera no YouTube e tudo, porque eu acho que vale as dicas e vale isso pra sempre, assim, sabe? Eu acho que obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente e com toda a galera. E estamos à disposição, sempre que você quiser e tiver umas ideias aí, vem dividir com a gente. Obrigada mesmo. E eu que agradeço, Saudades. Camis. Tchau, tchau. Saudades também. Um beijão pra Beijo, meu vocês, viu? bem. Tchau, tchau. Obrigada, galera. De Tchau, nada. tchau. Tchau.